Meus amigos, minhas amigas, é um prazer muito grande poder, neste momento, estar refletindo alguns textos sagrados, alguns tópicos até muito polêmico, porque o homem gosta em si de ser polêmico. Então são criadas muitas polêmicas se tratando das doutrinas bíblicas, das doutrinas do Novo Testamento, das doutrinas trazidas por Jesus Cristo e também pelos apóstolos. Alguém pode até imaginar, mas o que me interessa é isso? Mas é interessante, sim, em dado momento pararmos para refletirmos o que convém para nós, se tratando das coisas sagradas e das coisas espirituais. Até porque nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Não somos somente um ser falível, que muitos acham que morreu, acabou tudo. Em dado momento, estarei gravando um vídeo dando a minha opinião sobre o que vai acontecer, o que acontecerá depois da morte. Sabemos que há muitas ideias, muitas alusões, muitas doutrinas, criados até doutrinas que falam sobre essa realidade, mas é importante, sim, nós, à luz da Bíblia, estarmos orientados. Então, deparamos com o mundo hoje, falando-se de igreja, de eclésia, aqueles que foram chamados e transportados de um lugar para outro lugar. Essa é a definição de eclésia, trazendo do grego para a nossa interpretação genuína. Eclésia, igreja, transportado de um lugar para outro lugar. Mas nós temos hoje igreja, mas uma denominação, outra denominação, uma linha doutrinária, uma linha filosófica, um pensamento diferenciado de outro. Mas a palavra de Deus, ela deve ser interpretada, como também abraçada na sua integridade, da forma que ela expressa, da forma que ela é, não de acordo com os que pensam, os pensadores, como os que filosam-se, os filósofos, não buscando linha de pensamento. Eu acho que é assim, o outro diz, eu acho que é daquele jeito, eu acho que é daquela maneira. Na palavra de Deus não tem achados e nem perdidos. Na palavra de Deus, ou é ou não é. À luz da Bíblia. Então, se tratando de doutrina, mas, reverendo, o que tem a ver a doutrina? Sim. Doutrina é um conjunto de ideias contidas num sistema religioso, filosófico, político ou econômico. Mas se tratando de regras, elas não são criadas, não devem ser criadas sem apoio da Bíblia Sagrada. A regra de fé e prática, elas precisam estarem embasadas nas Escrituras Sagradas.
tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. É como uma lei estadual ou uma lei municipal. Ela não pode contrariar os princípios da Constituição, porque senão o juiz vai derrubar essa lei. A Câmara Municipal pode se reunir e criar uma lei municipal, mas se essa lei municipal não estiver embasada na lei estadual e na lei constitucional, que é a Constituição Federal do Brasil, que é a nossa Carta Magna, não vai ter valia. A justiça vai derrubar. Chama-se uma lei inconstitucional. Para isso, da Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, tem o consultor jurídico para embasar aquela lei ou aquele decreto na lei municipal, estadual e federal. Então a igreja em si, ou uma denominação, não pode criar uma norma a ser seguida pelos seus fiéis sem ter embasamento na interpretação genuína da palavra de Deus. Por quê? Pelo contrário, será reprovado por Deus. Porque a Bíblia Sagrada é uma revelação de Deus. Não é uma invenção humana. Não é uma criatividade humana. É Deus se revelando ao homem. Isso nós vimos desde o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Deus se revelando aos seres humanos. Mas qual a intenção de Deus? Sempre foi de resgatar o homem. Mas nós temos vistos, e isto já vem desde o tempo apostólico, o apóstolo São Paulo recomendando os perigos que já incorriam-se naquele tempo, as doutrinas, ao ponto que o apóstolo São Paulo, ele se preocupou em doutrinar a igreja. Aliás, foi o maior teólogo do Novo Testamento até os dias de hoje. Não nasceu outro teólogo à altura do apóstolo São Paulo. E foi o maior escritor do Novo Testamento. Então nós observamos que Paulo se preocupou no todo, corpo, alma e espírito. Não tão somente o espírito da pessoa. Há quem diz que Deus só quer o coração. Deus só interessa pelo espírito da pessoa. Tudo bem, será que é verdade? Será que podemos aceitar essa tese de que Deus só quer o coração? Quando a Bíblia se refere ao coração, está se referindo ao espírito do homem. Será que Deus só quer tratar com o espírito da pessoa? E o espírito está onde? Não está no corpo? Então o apóstolo São Paulo, ele doutrinou a igreja para se preocupar com todo, corpo, alma e espírito. Porque um depende do outro hoje. Se o nosso espírito for tirado, que é a vida que Deus colocou dentro do nosso corpo, do nosso físico, se o nosso espírito for tirado, ou na hora que for tirado, recolhido, o corpo vai para o pó. O corpo morre. Mas o espírito não. O espírito, Paulo diz que é um bicho, chamou até isso. Até um bicho que nunca morre. Então, quer dizer, isso é um ser humano que nunca vai morrer. Vai para a eternidade.
Então nós temos ouvido muito no decorrer desses anos, desses 30, 40 anos para os nossos dias, que houveram mudanças radicais com referência à interpretação da Bíblia, da palavra de Deus. Interpretações ao bel prazer de muita gente, dos interesseiros que trabalham para distorcer a Bíblia, distorcer as interpretações bíblicas, distorcer genuinamente a realidade da palavra de Deus. Então nós vimos aqui, aos Coríntios, o apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos irmãos de Corinto, no capítulo 6, versículos 19 e 20, que diz assim: ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Veja só, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Mas como que pertence a Deus? Sim. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós estamos diante hoje de uma igreja enfraquecida pelo pecado. De uma igreja que cada dia vai se distanciando de Deus por causa da contaminação. Da contaminação com o pecado, da contaminação com o que foi criado pelo mundo, ou pelas pessoas mundanas. Quando fala mundo, as pessoas mundanas, as pessoas descompromissadas com Deus, as pessoas aliançadas por Satanás, as pessoas desprovidas espiritualmente de Deus. E deparamos hoje, eu digo hoje, porque modesta parte, eu já estou na igreja aos meus 60 anos, porque com 63 anos, eu já nasci no berço evangélico. E quando nasci, a minha mãe já me levou com meu pai para ser apresentado na igreja nos primeiros dias de nascido, aqui no estado do Paraná. E eu louvo a Deus por isso, porque eu já nasci num lar em que meus pais já serviam a Deus. Nesse trajeto de jornada de cristianismo, acompanhando a igreja, eu estou dizendo da igreja dos dias atuais. Não estou falando da igreja dos séculos passados. O que ocorreu com a igreja durante o milênio, ou por que não dizer os milênios, que ocorreram com a igreja, as oscilações, os altos e baixos. Não estou falando desse tempo, mas estou falando da igreja dos últimos dias. Quando eu digo a igreja, estou falando do contexto geral. Não quero citar aqui denominações para não ficar indelicado, para não serem taxado como tal, esse ou aquele, tal, etc. Não. Estou dizendo na igreja no contexto geral.
Mas 30, 40 anos atrás, nós tínhamos uma igreja que se preocupava com a santificação. O que é santificação? É separação. É separação. Procura-se a definição da palavra santificação, ela se define como santificação. E o apóstolo nos trouxe essa revelação em que nós devemos nos santificar de corpo, alma e espírito, não somente o espírito. Porque até então, como nós lemos aqui, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é a casa de Deus, é a morada de Deus. Eu estou dizendo sim, aquela pessoa que se entregou a Jesus Cristo, aquela pessoa que aceitou a Jesus Cristo como Salvador da sua vida, que passou pela redenção de Cristo para ser salva, aquela pessoa que aceitou a graça. A graça é o favor não merecido. Aquela pessoa que um dia fez um voto de fidelidade, de uma aliança eterna com Deus, de viver eternamente com Jesus e para Jesus. E quando nós nos entregamos, Paulo deixou-nos também essa revelação, quando nós nos entregamos a Cristo, nós deixamos de pertencer a nós mesmos, porque fizemos uma entrega. Fizemos uma entrega. E quando fazemos uma entrega, já não temos domínio mais no reino espiritual. A partir dali, nós passamos a sermos dirigidos, conduzidos, orientados pela palavra de Deus. Pelo contrário, não houve uma entrega. A pessoa está vivendo uma vida dupla. Está vivendo um mundo de hipocrisia. Uma parte de si na igreja, dizendo-se que está servindo a Deus e participando das coisas do mundo, das práticas mundanas, das práticas pecaminosas. Portanto, meu amigo, minha amiga, é muito importante nós refletir. Muitas das vezes você, lá na empresa onde você trabalha, você encontra uma pessoa que se diz cristã, que se diz evangélica, mas essa pessoa não tem diferença das outras mais pessoas. Pessoas que praticam quase as mesmas coisas. Palavras torpes, palavrões, mau comportamento, desobediente para com seu chefe, para com seu encarregado, para com seu gerente, para com seu patrão. Pessoas desprovidas totalmente dos ensinos sagrados. Porque a Bíblia nos recomenda nós sermos obedientes a nossos senhores, ou que seja, o empregado ao seu patrão, ao seu gerente, ao seu encarregado, ser submisso às normas, os padrões daquela empresa. Por quê? Porque a pessoa assinou um contrato de fidelidade, um contrato de trabalho para poder atender às necessidades, às aspirações da empresa. Espiritualmente não é diferente. A partir do momento que nós nos entregamos a Jesus, nós nos entregamos de corpo, alma e espírito. Nós nos santificamos a Deus. E Jesus nos orienta para que sejamos santos. Foi Jesus que orientou. Ele não pediu, ele exigiu. Ele deu uma ordem. Sede santo, porque meu Pai, vosso Pai que está dos céus é santo. Então nós não podemos fugir da palavra de Deus. Não, mas o meu pastor não exige tanta coisa.
Ele diz que pode usar maquiagem, pode usar pinturas, pode usar joias, pode a gente fazer o que quiser, porque Deus só quer o coração. Cuidado, meu irmão, minha irmã, porque os ensinamentos do seu pastor podem lhe conduzir ao inferno, pode lhe conduzir a uma separação eterna com Deus. Se o seu pastor estiver fora da Bíblia, fora da palavra, fora dos ensinamentos de Deus, ele não pode ser considerado como pastor, porque está conduzindo o rebanho para a destruição eterna. Nós vimos hoje os altares preocupados em levar os seus fiéis para as arrecadações, para a mudança de vidas financeiras, para a mudança de vidas econômicas, para enriquecimento. Não é isso que Jesus veio trazer para a sua igreja na face da terra. Então nós vimos e temos que ter cuidado, que Paulo nos deixou aqui bem claro, sobre doutrinas de demônios. Líderes levantados, conduzidos, orientados por Satanás para poder conduzir a igreja à perdição. Então está aqui 1 Timóteo capítulo 4, 1 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. O que você está aprendendo em muitos seminários de teologia, em muitos seminários criados por aí, tenha cuidado. Cuidado que você está ouvindo nos altares, onde você está frequentando. Tenha cuidado, vigia. Busque uma igreja séria, uma igreja santa, uma igreja que santifica a Deus, para poder você servir a Deus em toda maneira de viver, para que você não venha perecer juntamente com a sua liderança, aquela liderança que diz que não tem perigo aqui, não tem problema, Deus não está preocupado com isso, Deus não está preocupado com aquilo, mas a palavra diz: santificai-vos de corpo, alma e espírito. Saiu da Bíblia, é doutrina de demônios. Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, dê um like e vamos continuar. Depois virá o próximo vídeo trazendo a linha de condução que o Espírito Santo tem nos dado. Deus abençoe em Cristo. Meu forte abraço, reverendo Moisés de Brito. Até logo mais.